sustentará a acusação contra os escolhidos de Deus. É Ele quem os justifica. Jesus antes morreu e ressuscitou e está à direita do Deus Pai e intercede por nós. Esse é mais um poder da palavra. E estamos aqui com o tema de hoje, como Deus te vê, ou como Deus nos vê. E antes que comecemos o nosso programa, gostaria que você curtisse, compartilhasse. Estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, no YouTube. E você curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. E eu gostaria de ler aqui o versículo tema do nosso podcast de hoje, que diz assim, está no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26 e 27, que fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém. Não é isso, diaconisa? Nós estamos aqui com a diaconisa Deise Marques e a diaconisa Jaira Conceição. Amém. Amém. E também vou ler aqui Salmos, capítulo 17, verso 8, que diz: Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me sobre a sombra das tuas asas. Amém. Né? Aqui Davi estava falando com Deus, pedindo a proteção, porque sabia que ele amava e cuidava os seus, né? Aqui Davi está falando que com tudo que fala sobre a menina dos olhos de Deus, representa uma pedra preciosa, né? O quanto nós somos preciosos para a gente. E não tem nada mais precioso para a gente do que a nossa vida, né? É porque a menina dos olhos, né, diaconisa, ela é a parte mais sensível do nosso corpo. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos a menina dos olhos dele. É assim que Deus, ele nos vê, como a menina dos seus olhos. Verdade. Então, ele não quer que ninguém toque, ele não quer que ninguém machuque, porque ele tem ciúme. É verdade. Ele tem cuidado, ele tem zelo. É assim que o Senhor, ele nos vê. Glória a Deus. Não é isso? E aí a palavra no Salmo 103, 13 diz assim: Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém. A Glória compaixão a Deus. do Senhor, né, foi profunda, por isso ele veio, né, cuidar de nós, né, dar o seu filho, né, para morrer, para a gente ter esse cuidado, essa proteção, né? Se não tivesse esse cuidado, a gente ia ficar meio à deriva, né? É perdido, mas né? O amor tão grande o de amor Deus. tão profundo, ele tem cuidado, né? Ele diz, e foi com amor e com compaixão, né? Ele teve compaixão de nós. Então é isso que é importante, né? A gente saber, conhecer como é que Deus nos vê, né? Ele vê uma profundidade, um zelo, um filho. E como um pai cuida realmente, protege o filho, né? O homem natural já faz, né? O cuidado, né? Não, o homem natural, imagina um homem... Imagina o amor de Deus por nós, sublime, né? Que né? é tão grande. O amor sublime de Deus que tem cuidado de nós, né? Protegido, né? É verdade. Porque Deus, ele não só nos ama se a gente fizer coisa certa e errada, né? O amor dele é incondicional por cada um de nós, né? Muitos pensam que não, né? Mas Deus, ele ama a todos. Só que tem uma diferença aí, que nós passamos a ser chamados de filhos quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então, nós somos co-herdeiros de Cristo e passamos a ser de criatura a filhos. Exatamente. A diferença está aí, Verdade. né? E quem não quer ser chamado de filho, verdade. né? É verdade. Mas é muito simples, viu? Você ser chamado de filho por Deus. Basta você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é isso? É verdade. Ele escolheu, né, a gente desde antes da fundação do mundo.
A Bíblia diz, ele escolheu para ele, não foi para estar perdido no mundo, sem esperança, né? Solitário, não. Ele nos escolheu para viver para ele. Para viver para ele. Nós fomos feitos para adorá-lo, né? Deus, ele nos fez para adorá-lo, para viver junto com ele, para viver em harmonia, em paz, né? Como filhos. Ele quer que a gente viva as características deles, né? Amando nossos amigos, familiares e nossos irmãos, né? É verdade. Que coisa linda, né? É importante. Amém. É muito importante a gente saber disso, né? E sabemos que todas as coisas operam para aquele que ama a Deus. Então, para o bem dos que amam muitas situações a gente passa no mundo, mas a gente sabe que não está sozinho, né? Ele tem cuidado de nós, tem protegido, né? Livrando a gente do mal, né? E aí, muitas vezes, a gente até se surpreende, né? E às vezes a gente não está nem entendendo, a gente vai até um caminho assim meio perturbado e Deus dá o livramento e a gente depois fica todo feliz, porque parece, né, uma criança, né? Porque às vezes a gente se sente tão insignificante diante da grandeza desse Deus, que quando a gente vê, né, a providência de Deus na nossa vida ali, o zelo, porque eu digo que Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, quando a gente vê o zelo de Deus e a providência assim diante dos nossos olhos, a gente fica assim, né, bobo, igual menino, igual criança. Eu passei até por uma experiência essa semana, eu e meu esposo, que Deus, ele deu um livramento para a gente, porque quando eu saí de casa, eu orei e pedi a Deus que agissem ao nosso favor. Então Deus nos deu um livramento e eu fico assim, nossa, como Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Como ele zela por cada passo que a gente dá, porque todos os dias quando a gente acorda, a gente consagra o nosso dia a Deus, e ali ele cuida de cada detalhezinho, o mínimo que seja, ele está ali zelando, até quando a gente está dormindo, ele está cuidando de nós. É verdade. E essa é a característica que Deus quer, né, da nossa vida, né? Que a gente dependa dele. A entrega total. Sabendo que quando a gente entrega o nosso dia, o nosso sair, a gente sabe que o voltar é certo na mão do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é a única pessoa que nos protege, que nos guarda, que nos guia, né? Que tem o amor incondicional por cada um de nós. Isso é importante, né? Até do que a gente não vê, né? Deus nos livra. Do que a gente nem sabe, nem percebe, Deus nos livra. É verdade. Por isso que é importante a gente entregar e descansar, né? Sabendo que o Pai está ali pronto a nos guiar, a nos proteger, né? A nos exortar, né? Olha, tudo o cuidado de Deus, ele é porque eu acho que o primeiro passo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o primeiro passo que você tem que fazer é se entregar. Verdade. Né? Você se entrega e depois você tem que confiar. Porque uma coisa está ligada à outra. É isso mesmo. A entrega e a confiança, elas andam juntas, né? E Deus, ele ama aquele que depende dele. E ele ama aquele que confia. Porque se você confia em Deus, você deixa que ele tome conta de todos os espaços da sua vida. Se você se entrega a Deus, você deixa que ele tome conta de todos os espaços. Que ele preencha todos os espaços. E quando Deus, ele preenche todos os espaços da sua vida, não há ali dúvida, não há ali desespero, né? Não há ali um monte de coisa. Então, esse é o passo do cristão, a entrega e a confiança para que Deus, ele tome conta de tudo. E tudo depende da fé, né? Sem a fé a gente não pode ver o Senhor agir na nossa vida, e sem a fé a gente não vê Deus realmente. Aí isso está lá em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Então, se não tivesse essa fé dos eleitos de Deus, a gente não tinha conhecimento dessa verdade. E a verdade é revelada pela fé. É através da fé em Cristo Jesus. Ele nos revelou que somos filhos, né? Filhos amados, né? Filhos escolhidos, filhos predestinados. Então, a importância da gente conhecer o verdadeiro Deus, né?
é viver nessa certeza. E nada vai nos atingir, porque Deus tem guardado e livrado a gente uma menina dos olhos. É verdade. Eu gostaria de ler aqui um versículo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 6 e 7, para a gente entender um pouco, né, o pensamento de Deus e como Deus ele nos vê. Que diz assim, é a história de quando Samuel ele foi ungir ao rei Davi, né? Verdade. E Samuel ali chegou na casa de Jessé, e Jessé tinha vários filhos, né? E Samuel, com um olhar de homem, viu aquele filho grande, pomposo, e achou que, pronto, é esse aqui que vai ser o rei de Israel. Mas o capítulo 6 e 7 resume bem o que a gente está querendo passar, que diz assim: e sucedeu que, entrando, eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Como eu falei aqui, né? Porque ele era um homão, né? Ele lutava, era do exército. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenham rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Glória a Deus. Deus, ele não vê, ele não nos vê como o homem vê. Isso aqui é uma capa. É isso mesmo. Né? É verdade. Às vezes até a gente pode enganar as pessoas, mas Deus, ele olha para o que está lá dentro, É verdade. que é o nosso coração. Ele conhece as nossas atitudes, o nosso pensamento e principalmente o nosso coração. Então, é assim que Deus ele nos vê, no íntimo, no oculto, no secreto, ele nos conhece. E sabendo que o Pai da gente ele é perfeito, né? Muitas vezes a gente cresce com o que nós aprendemos com o nosso pai, né? Nosso pai, nossa mãe, e muitas vezes a gente fica, né, puxa, foi assim, não me deu exemplo, mas a partir do momento que você confessa a Deus como seu Salvador, você tem um pai agora, um pai espiritual, um pai que faz tudo certo, ele é justo, ele é verdadeiro, tá entendendo? Então, se você olhar direitinho, as coisas para trás ficou, tudo que aconteceu de mal ou de bem, ficou para trás. A partir do momento que eu sou uma nova criatura, eu vou viver o que Deus quer que a gente viva. Qual é a característica de Deus? O que é que Deus quer que a gente seja? Verdadeiro, honesto, né? Que a gente siga os mandamentos, siga os atributos, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Desde de estar falando do seu pai ou da sua mãe, porque ele errou. Ele errou também, é muito difícil também a vida de pai e de mãe, porque geralmente, hoje em dia, as pessoas não têm um preparo, as pessoas não sabem o que é ser pai, não sabem o que é ser mãe. Então, você só vai entender isso quando você casar, quando você tiver filho, aí você vai entender o posicionamento da sua mãe, se foi certo, se não foi, mas eu estou aqui te dizendo que a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, agora ele é o teu pai. Agora você tem um exemplo a ser seguido, e um exemplo que jamais vai te ensinar o que é errado, porque a palavra do Senhor é se ensina ou não. Então não tem mais como, a partir daquele momento, uma nova criatura que você agora de você estar errando. Não tem mais história, ai meu Deus, por causa disso, não, por causa disso, por causa daquilo. O que é que a palavra de Deus manda você fazer? Como o seu pai lhe orienta? Porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Então, se você começar, a partir do momento que você é uma nova criatura, e você começar a viver o que a Bíblia manda você viver, oxe, é bênção sobrenatural na sua vida. Amém. Mas vamos dar uma paradinha agora para a gente tomar uma aguinha e já a gente volta, tá? Amém.
Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco, e siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com mais um Poder da Palavra, com o tema Como Deus Te Vê. Mas antes de nós começarmos, o segundo bloco, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal da gente, o Poder da Palavra, @Poder da Palavra, e também que você curta, porque quando você curte, o YouTube entende que aquilo ali é importante, então ele manda para mais pessoas. E também que você compartilhe, para que mais vidas elas sejam edificadas. E estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, nos siga e que essas palavras ela possa edificar a tua vida, que você seja edificada e que também possa edificar a vida de mais pessoas. Eu vou ler um versículo na palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha só, e poder, esse versículo é muito lindo. Está dizendo que nós somos geração eleita, povo, sacerdócio real. Olha só, propriedade dos Deus vivo. A importância de a gente conhecer esse Deus é saber, dessa palavra, e traz essa confiança, A gente é um povo escolhido, propriedade de Deus, para anunciar as virtudes de Deus. Como é que a gente vai anunciar a virtude de Deus se a gente não conhecer Ele, É verdade. A gente precisa conhecer o Deus, E Ele tem esse poder, tem as virtudes, e a gente vai anunciar para as pessoas o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus bondoso. Mostrar para as pessoas, para as pessoas conhecerem Deus. Isso. E eu gostaria de abrir um parêntese aí no meio desse versículo. É só para você entender, você que está assistindo a gente, o valor que você tem para Deus. Verdade. Porque às vezes você pode até pensar que você não tem valor. Ou as pessoas podem não te dar valor, mas Deus, Ele te valoriza, Ele te ama,
Ele diz que você é escolhido, que você é amado, que você é separado, que você é sacerdócio real. Amém. Então, Deus, Ele ama, Ele vê como ninguém te vê. Ele te amou desde o ventre da sua mãe. Amém. Ele te amou antes de você nascer. Porque Amém. Ele deu Amém. Jesus Glória a Cristo Deus. para morrer por você, por amor de você. Então, saiba que você tem sim muito valor para Deus. Amém. Amém. E esse versículo também, ele estimula, né, o amadurecimento da vida cristã, né? A gente tem É que verdade. amadurecer na vida Tem que cristã, buscar porque conhecer, quando né? a gente sabe como Deus nos vê, a nossa postura tem que ser outra, né? Tem que ser outra. A gente temos que entender esse amor que Deus tem por nós, porque sacerdócio real, nação santa, responsabilidade. Então, É a gente tem responsabilidade. que se aproximar mais de Deus. É muito bom quando a gente se aproxima mais de Deus, senão já É verdade. Aí, então, esse versículo de Efésios nos traz essa firmeza, essa consciência, né? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, Amém. as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Glória a Deus. Que né? obra maravilhosa, né? O Senhor preparou para que a gente andasse nela, né? Fazendo a sua vontade, né? Andando, né? Nos seus preceitos, nos seus caminhos, conhecendo, né? A palavra da liberdade, da confiança, né? Da segurança, né? Porque o olhar de Deus para nós é sempre um olhar de amor e de misericórdia. Verdade. Né? Porque lá no Jardim do Éden, quando nós fomos separados, né? Quando houve o pecado, que nós fomos separados da comunicação com o Senhor, o que foi que Ele fez? Já traçou o plano que era para essa ligação ela voltar. Né, do homem com Deus através da morte de cruz de Jesus, né? O único filho dele que ele deu ali para ir como um cordeiro que foi morto, que foi abatido e entrega pelos nossos pecados, né? E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, o véu ele se rasgou, É verdade. né? Então houve essa ligação novamente, Do se homem restabeleceu com Deus. a ligação do homem com Deus. Mas veja só, o verdade. amor de Deus, porque se não fosse o amor de Deus e a misericórdia, Verdade. nós estávamos perdidos, estávamos ali predestinados à condenação, verdade. né? Era morrer e acabou, E o final, Mas Deus, ele com seu amor, com a sua misericórdia, ele Jesus, aleluia. restabeleceu essa ligação para que a gente, através de Jesus Cristo, pudéssemos novamente chegar verdade. até Ele, né? Um privilégio muito grande. E como não amar e adorar a esse Deus tão bom, né? É verdade. A esse Deus tão misericordioso, como não amá-lo e como não atentar para aquilo que Ele tem para a gente, porque Deus ele só quer o melhor. Verdade. Em todo sentido, porque Ele diz que a gente aceita Jesus para ter vida eterna, né? Para a gente morar no céu. O intuito do cristão é esse, é ir morar no céu, ter vida eterna. Mas Ele também quer que a gente tenha vida abundante. É verdade. Quando Ele diz que quer que a gente tenha vida abundante, Ele quer que a gente tenha vida plena, Ele quer que a gente seja feliz, que a gente constitua uma família, que a gente tenha um bom casamento, que a gente tenha uma vida que Digna, né? digna, né? E que as pessoas Que o olhem preço para foi pago tão nós caro, e né? veja Jesus refletido na nossa vida, né? verdade. É isso que Deus ele quer, que a gente, através da nossa caminhada aqui na Terra, que nós possamos ser exemplos Verdade. para quem está aqui. Porque é uma responsabilidade muito grande você dizer, eu sou cristão, mas o cristão que eu digo é o seguidor de Cristo. É verdade. É fazer aquilo que Jesus ele nos ensinou. Porque para as pessoas olharem para você
e vê ali o amor de Deus, vê a transformação, que é isso que o Evangelho faz. É a transformação de atitude, é a mudança de vida, né? É a mudança de todo o seu caminhar, de toda a sua procedência, de tudo que você faz. É você colocar Jesus como exemplo, é pensar o que Jesus faria e fazer igual. Isso. Exatamente. Aqui ele também fala sobre o plano do Evangelho, né? Que é para a salvação, para a humanidade, para o reino celestial, né? Aqui também Paulo ensina que a salvação ocorreu por graça, por meio da fé, da obediência, confessar Cristo e guardar os mandamentos. Vê que lindo, é o que a gente estava falando, né? É a graça, porque nós não éramos merecedores, foi a graça de Deus. Que nos alcançou. Mas eu também vou abrir um parêntese aí no meio disso, porque muitos, eles usam a graça de Deus para achar que podem cometer pecados, porque porque eu estou no tempo da graça, eu vou continuar pecando que Deus vai me perdoar. Não é assim. Ele diz que nós devemos ser santos, como ele foi. É verdade. Certo? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, que a gente é modificado, que o nosso ser ele é entregue, nós não podemos ficar da mesma maneira. Né? Temos que sofrer ali a mudança verdadeira que o Espírito Santo, quando ele passa a ser morada em nós temos que andar corretamente. Então, isso não é desculpa para pecar, para ter pecado de estimação ou para justificar os seus erros, porque está no tempo da graça. Porque também nós estamos aí vivendo em tempos difíceis, porque está bem próximo à vinda de Jesus. Então, temos que nos santificar. A palavra é essa: sede santo como eu sou santo. Amém. Amém. E eu acho que a gente que entende a graça de Deus, a responsabilidade da gente ainda é muito maior, né? É muito maior. Grande. Então a gente tem que parar, refletir, para a gente não estar fazendo coisas, né, que a gente acha que pode e na verdade nós não podemos, né? Cristo faria isso? É isso que a gente deve pensar, né? Ele faria isso? Principalmente ele que vê tudo, né? Deus, ele vê tudo. Até no oculto, como a gente fala, escondido, ele vê. Ele sabe. Então é aí onde a gente, como cristão, temos que se preocupar, né? A graça é muito além do que a gente pode imaginar. Eu também vou ler Salmos 127, 3, que diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Glória a Deus, né? Aqui ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, como foi lido, né? E aqui Deus ensina também que a gente ande na vereda da sua justiça. Amém. Então veja a nossa responsabilidade. A gente não é para estar errando, achando que a vida é brincadeira, não. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Nós não somos imagem e semelhança de Cristo, então Deus faria isso. Né? Então é a gente que tem que se corrigir a cada dia, parar de estar olhando o defeito dos outros, que eu vejo muita gente, mas eu errei nisso, mas meu irmão errou. Não é a preocupação do seu irmão, porque a salvação é individual. É você olhar onde você errou e você se corrigir. Porque diz, né, na palavra de Deus, diz que a gente tem que negar a si mesmo, colocar a nossa cruz e levar. Então, o que é levar? É a gente mudar os nossos hábitos, parar de estar olhando a vida do próximo e cuidar da nossa, isso, né? Isso mesmo. Glória porque a Deus. Cada um é que vai prestar conta dos seus atos a Deus. Ninguém vai prestar conta do outro, não. Vai prestar conta de si mesmo, porque a escolha é de cada um. É isso a mesmo. Vivência é de cada um. Né? A salvação ela é individual. E a palavra de Deus diz que isso o céu é conseguido à força. Não é um salvo agora, uma vez salvo, não. É uma luta que você tem que travar todos os dias. Né, para se manter firme ali na palavra de Deus, para se manter constante, né, para não perder a sua salvação. Porque é uma busca diária de conhecer a Deus, de estar próximo de Deus, de se santificar. É uma busca diária. Melhorar cada dia, né? Melhorar cada dia. Mas aí ele também afirma, né, em João 3,16,
O Senhor, quando veio, né, para fazer o sacrifício na cruz, Ele está mostrando isso, né? Ele veio para nos dar uma vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Amém. Então, Glória a isso Deus. foi já determinado, né? Que a gente não ia perecer, porque o amor dele já nos trouxe para perto, né? Para perto dele com a sua misericórdia e nos deu uma vida eterna. Verdade. Então sabemos que vamos morar um Deus no céu, mas a gente precisa realmente ter uma vida de santidade para poder a gente saber que no céu não entra coisas De todo impuras. jeito. Não entra coisas impuras. A gente tem que viver uma vida de santidade semelhante a Deus. É verdade. Por isso ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança. A gente não vai ser perfeito, mas a gente vai nos tornar Deusinho, filho de Deus, É é verdade. Deusinho. Então a gente vai nos tornar um Deusinho, para que a gente tenha uma vida com Cristo santa e pura, né? E É tenha verdade. a vida eterna. Sermos realmente parecidos com Ele em tudo. Parecido, Não é é só a imagem é. e semelhança, mas também nas Em atitudes. tudo, Né? exatamente. Eu gostaria de ler no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Glória a porque Deus. assim como o veremos. Pois Glória a é, Deus. glória a Veja Deus. só Exatamente. que lindo. É. Ele está dizendo aqui que Semelhante, né? nós somos semelhantes a eles, mas ele ainda não manifestou o que há de vir. Verdade. Que o que é isso? É quando nós formos morar no céu, que teremos corpo Amém, Jesus. glorioso. É verdade. Não é isso? Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lembranças das guerras que a gente travou verdade. aqui. É verdade. Mas estaremos ali junto com Deus, Pai. né? E esse é o sonho do cristão, é ir morar no céu, é estar junto com Cristo, e é por isso que nós vivemos aqui, por isso que nós temos que ser santos como Ele. Amém. verdade. Glória Mas a a Deus. gente vai beber uma água novamente e já a gente volta. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Estúdio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Estúdio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso.
Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com mais o Poder da Palavra, com o tema de hoje, como Deus ele te vê. Mas não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas. E vamos falar, né, Diaconisa Deise, sobre como Deus ele nos vê. Eita, vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, que diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus do nosso corpo, né? Veja o quão é importante a gente tomar cuidado do que fazemos, do que falamos, como agimos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. É verdade. Então, se habita dentro de nós, é importante a gente fazer o que é correto, porque o correto traz paz, alegria, traz mansidão, traz descanso. Quantas coisas acontecem na vida da gente e por a gente descansar, a gente vê um mover de Deus, porque a gente volta para o aprisco, porque a gente precisa do Deus Todo-Poderoso. Precisa do pastor, né? É verdade. A ovelha precisa do pastor. Então veja como isso traz, né, a tranquilidade. Veja com quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, como isso transforma a nossa vida, como restaura a nossa vida. Quer dizer que eu não sou mais a mesma pessoa de ontem, então a tendência vai ser sempre essa. Cada vez que você estudar, cada vez que você mergulhar, cada vez que você falar de Deus e entender como Ele te vê, vê que grandeza. Então eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me comprado com sangue, né? E eu estou aqui hoje falando da palavra de Deus e pedindo a Deus que cada dia eu venha viver mais e mais, não é, Jaira? É verdade. Glória a Deus por isso. Aí o Salmo 95:7 nos afirma isso, né? Ele é o nosso Deus. Aleluia, e nós, Jesus, povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Vê que coisa linda. A ovelha, né? É. Ele trata a gente como ovelha por conta do cuidado, né? E o pastor tem uma ovelha. Ele não deixa ela se perder. Ele vai conduzindo ela, né? Orientando, cuidando, né? E a ovelha, eu acho engraçado, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Conhece. Ela escuta e conhece quem é o pastor dela. É verdade. Veja só, porque Deus, ele quando faz a comparação, ele faz porque é algo que aquela representação quer dizer, né? Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor e o pastor tem um cuidado muito grande com a ovelha. Né? Para ela não cair num abismo, para ela não se perder, para o lobo não vir comer, para o leão não vir comer. Então ele tem um cuidado, um zelo muito grande, tá ali sempre junto com ela, sempre com o cajado, para quando ela for sair dali do coisa, ele puxar ela. Então é muito interessante a comparação, né, que Deus ele faz com a gente, da ovelha e do pastor. E você vê que quando a gente volta para os caminhos do Senhor, muita gente diz assim, oxe, não vai passar muito tempo não, viu? Porque fulana faz isso, fulana briga, fulana mente. E quando a gente volta para os caminhos do Senhor, a gente escuta a voz do Senhor e faz parte do corpo de Cristo,
a gente já vive outro mundo. Aí muita gente fica, oxente, menino, tu viu agora como é que fulana tá? Fulana mudou, fulana não é assim. É porque Deus, amado, Deus ele transforma e Deus ele restaura. Se você quiser que tua vida seja restaurada, venha fazer parte do corpo de Cristo, pois ele está lhe chamando neste dia, nesta tarde, nesta noite, porque eu não sei a hora que você vai ver esse programa, mas Deus vai estar te chamando. Então abre o teu coração, porque ele quer entrar e ele quer fazer morada, né? Amém. Eu também vou ler Romanos, capítulo 20, eu vou ler Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vê que coisa linda, Jesus. Ele diz gratuito, deixa isso aí Gratuito. bem Especificado, destacado, né? Isso mesmo. Gratuito, porque você não precisa fazer nada, só aceitar Jesus, porque o preço, Já foi pago porque na cruz esse do Calvário. sacrifício que foi imposto a Jesus, que foi imputado a Jesus, era para ser nosso. Era. Né? É verdade. Era para a gente passar por isso, mas não. Jesus, ele pagou o preço. Ele teve morte de cruz. Ele derramou o seu sangue. E ele, a gente às vezes fala assim, tanto do sacrifício de Cristo e assim, esquece às vezes de falar que ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por verdade. mim e por você. Porque Jesus, ele é o nosso advogado. É ele quem intercede por nós. É ele quem chega até Deus. Ele é o único, porque a palavra de Deus diz assim: há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? É aquele que faz a ligação, é que faz a mediação, que Aleluia, intercede. glória a Deus. Então existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Ele Glória a é Deus. o único que faz essa mediação. Ele é o único que chega diante do Pai. Ele é o único que fala de você para o Pai. Olha, Pai, fulano tá assim, tá precisando disso, ela tá sofrendo, Pai. Vamos socorrê-la. Jesus, ele é o nosso advogado. Então, Glória a ele Deus. ressuscitou. Ele está intercedendo por você. Ele se sacrificou por você, por amor de você. Amém. Aí, por isso que ele fala lá em João 15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, Amém, mas Jesus. tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que só. lindo. Eita, Quer dizer Deus, que ele, tremendo, tudo né? todas as... Tudo ele ouviu do Pai, de todas tem nos as dado. características de Deus e o que Deus, Tem nos dado quem a Deus é, conhecer. Ele tem nos dado para a gente conhecer É e verdade. se aproximar, porque qual é o intuito? É a gente se aproximar do Pai. Né? Qual é o filho que não quer estar perto do Pai? Verdade. Porque a presença do Pai, ela é importante. Importante. Eu digo de importante, não, de que importantíssima na vida do ser humano, né? A presença do Pai é quem está ali quando é criança. Ela é importante porque é no Pai que ela se sente segura, é no Pai que ela se espelha, É verdade. né? É no Pai que ela está ali sabendo que qualquer coisa ele vai estar ali para socorrer. É como verdade. se fosse o herói, né? É, Então a palavra Pai, verdade. ela é muito forte, ela traz um peso muito grande É verdade. para a vida do ser humano. Então Deus, ele é o nosso Pai. E qual é o filho que não quer estar perto do bom Pai? É verdade. Né? Do bom Pai, porque Deus, ele é um bom Pai, ele é um excelente Pai. Verdade. Ele é um Pai que nos ama incondicionalmente, independente do que nós somos. Ele nos ama. Não é E isso? você vê que ele chama você de amigo. Veja que coisa mais verdade. linda. Deus chama você de amigo. Então, muitas vezes você não acha que não é ninguém. Você está só. Então, veja como é grande a gente fazer parte dessa família, não é? Olha, meu pai me chama de amigo. Ele está lá, olha, te instruindo. Então, tudo que você quer fazer, faça
o que Deus manda você fazer. Não faça o que ninguém manda você fazer, não. Ninguém escreve sua história, não. É sua história, quem escreve é você. Ele te chama de amigo. Vê que grandeza, você tem um amigo. E você tem um amigo que é poderoso. É um amigo que fez todas as coisas e que nada sai do controle das suas mãos. Imagine isso, você está passando num momento difícil, neste momento, e saber que Ele está lutando por você. Amém. Que nada sai do controle das tuas mãos. Isso é uma grandeza inexplicável. Amém. Por isso que é bom a gente estar debaixo, né, das asas do nosso Pai, né? Então veja quão grandioso Deus chamou a gente. Deus chamou a gente de rebanho, Deus chamou a gente de propriedade, Deus chamou a gente de sacerdote, de filho, de amigo. Então, muitas vezes você está na igreja e não sabe de tudo isso que Deus, como Deus te vê, o que Deus acha de você, né? Às vezes você fica lá no cantinho, na igreja, ninguém está me vendo, Deus está te vendo. Deus está te vendo, Deus está cuidando de você, Deus está lutando por você, Deus está mudando a sua história. Então não pense que se você estiver lá no cantinho, Deus não está te olhando, Ele está te olhando. E Ele te diz, eu sou o teu pai e você é o meu amigo. Vê que coisa linda. Pois eu me sinto tão, assim, importante, porque eu digo, meu Deus, no meio de um mundo inteiro, Deus olha para mim. É verdade. Né? Deus, Ele cuida de mim, Ele me ama. E eu digo que Ele não é só meu pai, meu amigo, não. Eu digo que Ele é tudo. Tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é meu pai, Ele é meu marido, Ele é meu amigo. Ele é tudo para mim. É tudo. Porque às vezes eu até digo ao meu esposo, eu passo o dia com... Tu acha que eu falo com Deus só na hora que eu vou dormir? Não. Eu passo o dia conversando com ele. Às vezes eu estou cuidando das coisas em casa, estou fazendo a comida e estou ali conversando com ele, dizendo das minhas... dos meus pensamentos, dos meus sonhos, dos meus planos, o que aconteceu no meu dia, o que foi que aconteceu com a minha filha, com o meu neto, com o esposo da minha filha, e vão ali conversando. Por quê? Porque ele é meu amigo. É verdade. Quem é que pode cuidar da minha vida como ele? É verdade. Ninguém. Quem pode resolver os meus problemas como ele? Ninguém. Quem pode me trazer solução? Quem pode me guardar? Quem pode me livrar? Quem pode ser tudo para mim? É Só verdade. Deus. Só ele. Só Ele. Então eu digo que Ele é tudo. Ele é tudo para mim. A minha família eu amo, o meu esposo eu amo, as minhas filhas, o meu neto, eles são importantes para mim, tudo. São meus amores. Mas em primeiro lugar vem o meu Deus. Amém. Glória a Ele Deus. está acima de qualquer coisa. É verdade. Ele está acima de qualquer pessoa. Ele é o mais importante, porque é dele que vem todas as coisas. É verdade. É dele que provém. Eu tenho uma família hoje porque foi ele que permitiu. É verdade. Foi ele que me deu. Foi ele que me presenteou com isso. Então tudo vem dele. Tudo que eu tenho, que eu possuo, que eu sou, vem dele. Vem dele. É verdade. Foi porque ele planejou, foi porque ele concedeu, foi porque ele permitiu. Então eu não tenho nada, eu não sou nada se não for ele. Eu só estou aqui de pé hoje porque ele permitiu que eu estivesse. É como eu tenho falado, né, muitas vezes, que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, hoje eu estava falando, olha, você tem que entender que vem Deus, vem você, vem sua mãe. Aqui eu estou falando de uma pessoa que é solteira, tá? Então, vem Deus, vem você, vem sua mãe e vem os demais. Porque muitas vezes as pessoas querem atropelar. Não atropele, não. Vá, olha na ordem, a ordem. Não vai dar errado, não. Se você quer que dê certo, a ordem. E destrave sua mente para que você venha orar, para que você venha meditar na palavra de Deus. Pega aí um versículo, leia, medite uma semana no versículo. Eu vou lhe dizer, amado, que todos os dias Deus vai falar com você diferente no mesmo versículo.
Isso é muito importante. É muito importante quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Tudo que você vai fazer, fale com Deus. Ele está ali te vendo. Você viu a grandiosidade como Ele te vê. Então, entrega nas mãos do Senhor e tudo Ele fará, né, Jaira? É verdade. Eu tenho, na minha mente, surgiu esse versículo, e é Glória muito a importante Deus. a gente compartilhar, porque é um ensinamento que Deus nos dá. Amém. É em Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmão, tudo é verdade, Amém. verdadeiro, Glória tudo a é Deus. respeitável, tudo é justo, tudo é puro, tudo é Amém. amável, tudo é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso, Amém. pensai. Glória eu a amo esse Deus. Então, o versículo. pensamento da gente tem que ser dessa maneira. De tudo é puro, de tudo é Que é verdadeiro. perfeito, é de boa fama, é tudo. Então, por isso ele tem dado a gente a conhecer Ele, como Ele é. Porque a gente vai ter isso na nossa verdade. mente. É verdade. Quando a gente conhece Deus como Ele é, a gente vai ter isso na nossa mente, né? É porque a palavra de Deus, ela diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. É E as verdade. demais coisas Serão vos será acrescentada. Então, em primeiro, o que é que a gente tem? É um mandamento: amar ao Senhor teu Deus É verdade. sobre todas Todas. as coisas. E depois ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda, né? Porque se a gente ama ao nosso próximo, a gente não vai querer nada de mal pra gente, É vai. verdade, vai nada. É Não, verdade. a gente só vai dar pro próximo o que a gente quer pra gente. E eu sempre penso assim, a gente tem que ver, se fosse comigo eu ia gostar. É isso mesmo, né? a gente tem que se É colocar. verdade. Se colocar na posição do outro. Então, mas o primeiro de tudo, amar o Deus, amar ao seu Deus sobre todas as É coisas. verdade. Ele sempre tem que vir primeiro. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é como Deise falou, é uma ordem. É uma ordem. Você tem que botar Deus ele em cima, em primeiro plano. E as coisas ele vai te acrescentando. É Ele quem vai permitindo, é Ele quem vai te dando. Como um bom pai que Ele é, Ele vai cuidar da tua vida. E os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. É verdade. Quando a gente quer isso, Ele vai dar melhor e mais do que a gente pensa. Por quê? Porque Ele só quer bom, Ele só quer agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é verdade. perfeita E e é ela é agradável. É a Aleluia, palavra glória a dele Deus. que nos garante. É verdade. A Bíblia, ela está cheia de promessas para que a gente usufrua. É verdade. E a gente, às vezes, não usufrui das promessas que a Bíblia tem, porque a gente não procura conhecer a Deus e não procura andar nos seus estatutos. É isso É mesmo. verdade. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente passa a conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus tão bom, o Deus tão maravilhoso, e a gente começa a seguir os seus mandamentos, a nossa vida muda. Muda. Porque a gente começa a pôr em prática. É. A gente começa a saber orar, a saber pedir, a saber se comportar. Porque até para a gente pedir a Deus, a gente tem que saber, pedir. Tem que pedir com sabedoria para que Deus conceda o desejo do nosso coração. Amém. É verdade. Porque Ele sabe, mas Ele quer escutar a nossa voz, Ele quer ouvir a gente conversar com Ele. Porque a intimidade, na verdade, É intimidade. ela só vem com o andar junto. Andar Ela junto. só vem com o dia a dia. E o amor, ele só vem com a intimidade. É não é verdade, isso? é verdade. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Não Isso, posso. é. É verdade. Eu Não só existe. posso amar aquele que eu conheço e que eu tenho intimidade e que eu convivo diariamente. Amém. É verdade. Glória a Deus. Porque o amor vem com isso, com a convivência, com o dia a dia, com a intimidade, com as experiências que a gente tem. Porque cada vez que você vive uma experiência com Deus, você ama mais a Deus. Você vê verdade. o mover dele na tua vida, o trabalhar, a transformação, a É providência. E você passa a amar Deus cada dia mais, porque você conhece a Ele. Amém. Não é Glória isso? a É Deus. verdade. Amém. É. Então, eu espero que toda essa nossa conversa de hoje, tudo que foi falado aqui, ele venha a acrescentar na tua Amém. Glória a vida. Deus. Que você venha entender
como Deus ele te vê. E que se você acha que você não tem valor, você passe a pensar diferente. Passe a entender de que tudo que Deus ele fez, desde da criação do mundo, do Gênesis, como eu li lá no começo, até a morte de Cristo, foi por amor por você, foi por amor a você. E ele hoje ele te dá a oportunidade de ser chamado de filho, Amém. de conviver com ele, de conhecê-lo, de ser amigo de Deus, assim como Abraão ele foi chamado. É verdade. Ele dá essa mesma oportunidade, porque o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. Não é isso? Eu gostaria que vocês dessem as considerações finais de cada um, falasse, desse um conselho. Amém. Eu tenho para dar um conselho, que está na Bíblia, né? É continuação desse versículo de Filipenses, eu vou ler o 9, e diz assim, Filipenses 4, 9. E também aprendeste, Amém, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém. Amém. Então, o Deus da paz, ele está dizendo para a gente o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, a gente consiga Coloque em prática, né? em prática, né? E o Deus da paz seja convosco. Amém. E o importante que eu quero hoje, o conselho que eu quero dizer para vocês é a unidade. Aprenda a ter unidade com as pessoas. Porque quando você tem unidade, quando você respeita o próximo, quando você se coloca no lugar do próximo, você começa a ver a vida de outra forma. Então Deus quer que nós tenha unidade. Esse é o conselho que eu tenho para a tua vida neste Amém. dia. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus Amém. abençoe a tua vida, que você Amém, seja Jesus. impactado pela Amém. palavra de Deus e que isso possa te trazer alegria na Amém. tua alma, Amém. conforto, felicidade, porque Deus, ele te ama. Amém. Que Deus te Glória a abençoe Deus. e abençoe o teu dia. Amém. Amém. Amém.